Fala galera, beleza? Caveira aqui na área no canal HCTV, trazendo pra vocês esse mangá novo recentemente lançado aqui pela JBC, Lucifer e o Martelo, o Hoshi no Samidare no original. Vamos lá, eu vou contar pra vocês nesse vídeo as minhas impressões, o que eu achei de mais bacana e de mais maneiro neste mangá. Eu não conhecia ele, acabei ficando aí incumbido de fazer esta pequena review deste mangazinho maroto e cheio de sensualidade. Bom, vamos lá. Ele começa contando aqui a história do Yuhi Amamiya, um lagarto que se diz Lord Noi Crescente, um cavaleiro do lagarto, aparece na cama dele, né? Uma cena até que interessante, proclamando-se cavaleiro, ele diz, né, o Lord Noi Crescente, ele tá ali pra que o Yuhi salve a princesa, né, a princesa ali fodedora e tudo mais. É uma parte até que bem legal, porque o Yuhi é um personagem que eu achei bacana, porque ele tem uma personalidade bem imutável assim nesse mangá, né, eu achei bem legal isso. Porque no primeiro momento, quando o Noi se apresenta pra ele parece ser um personagem bem descrente de tudo e tal. Mesmo quando o Noi apresenta pra ele os poderes, que ele tem um poder de movimentação, né, mais ou menos assim, o domínio controlável que é chamado, né? Graças a um anel que o Noi dá pra ele pode movimentar as coisas e criar uma espécie de uma esfera com forma física e tal, ao prazer... da maneira que ele quer, né, tal. Bem legal essa partezinha. Em determinado momento, logo ali no começo, aparece um boneco gigante de barro. E o Yuhi é salvo pela princesa, que é a Samidare Asahina. Uma meninazinha típica de mangá, de romance, né? Aquela meninazinha hiperativa, cheia de fogo no rabo e tudo mais. Uma personagem bem interessante. Ela se autoproclama a princesa, da qual o Crescente Noi havia falado, né? O lagartinho lá e tal. Aliás, o Crescente Noi é um personagem bem interessante. Ele é um lagartinho e ele é bem naquele estilo personagem honrado e tal. E o fato dele ser um lagarto também é bem interessante. Nessa hora é revelado o grande vilão da história, né? Seria esse feiticeiro cacete. Revelado o vilão principal, né? Que seria um feiticeiro maligno. Ainda não tem um nome, nem aparece ele e tal, mas aparece no céu. A princesa acaba mostrando pro Yuhi que é o Biscuit Hammer, um martelo gigante feito de barro que pode destruir a terra. Nesse mesmo momento ela fala pro Yuhi as intenções dela, que ela tem a intenção de destruir o mundo, ela quer destruir o mundo, né, a princesa. Ou seja, a personagem que teoricamente seria a salvadora tem como intenção ali destruir o mundo por completo. Nessa hora, como eu disse antes, a personalidade do Yuhi parece bem imutável, pelo menos pra mim. É porque ele aceita as ordens da princesa, ou seja, ele aceita o ponto de vista e aceita seguir a princesa com a lealdade quase que cega pra ela, né? E o que muda bastante do personagem, né? Ele começa a se mostrar um personagem mais submisso à personagem da princesa, né? Tanto que desse ponto em diante, você começa a ver o personagem se colocando mesmo em um ponto submisso total, quase, que a princesa, né? Nessa hora é mostrado meio que o draminha que o personagem tem com o avô dele. Também nesse segundo capítulo e nos capítulos que se seguem, é mostrado o porquê do nome ser Lucifer e o Martelo, né? Porque o Yuhi, ele se refere à princesa como Lucifer de saia, né? E o martelo, obviamente, é o Biscuit Hammer. Uma parte legal é que o Yuhi, ele é bem inútil em combate, né? Ele mesmo se autoproclama, ele fala pra princesa que ele é um merda lutando. Nessa parte ele é bem realista mesmo. E ele acaba sendo sempre salvo pela princesa, né? Uma coisa que é bem legal, porque, tipo, o plano de combate dele é basicamente fugir dos bonecos de barro e só lutar ali quando a princesa aparecer pra que ela mate o boneco de barro, né? Mais um pouco do draminha dele acontece, que ele acaba indo visitar o avô dele e mostra também, lê um pouco do que é o drama do Yuhi, né? Na verdade, o pai dele era investigador, era um policial, que acabou sendo morto pelo parceiro. E a mãe do Yuhi, depois do acontecido, ficou desaparecida. O que acontece é que o avô dele meio que jogou a culpa disso tudo, meio que jogou todo esse trauma em cima do Yuhi, né? Fazendo com que o Yuhi não confiasse em ninguém, né? Devido à morte do filho, ele ficou muito traumatizado, perdeu a confiança quase que total na humanidade. E nesse momento,
quando o Yuri acaba encontrando o vô dele após alguns anos antes. Mas depois desse tempo que ele acaba encontrando o Yuri, ele vivia com a prima do Yuri e tal, com uma tia. E ele acaba dizendo que a prima do Yuri foi a tábua de salvação pra ele, né? Pro avô do Yuri. E ele meio que pede perdão pra ele, né? É bem legal, uma cena assim, até que bacaninha. Havia falado alguns momentos antes, no começo da história, que ele tinha o poder de dar um desejo, qualquer desejo que fosse pro Cavaleiro do Lagarto, né, que no caso é o Yuri. E nesse momento o Yuri decide salvar o avô dele, acabar com a doença do avô dele, né. A história se segue, mais um boneco de barro aparece e o Yuri finalmente consegue, depois de todo o treinamento que ele faz ali pra conseguir controlar o poder dele, de vencer um boneco de barro sozinho, sem depender da princesa, né. Ele usa bastante a inteligência dele e as variações que o poder dele de movimentação consegue usar, né. Que mesmo dentro das limitações ele é bem inteligente e consegue aí usar com certa inteligência. O capítulo seguinte, o último capítulo dessa edição, mostra o Rangetsu Shinomoni, que é o Cavaleiro do Cachorro. Outro personagem que provavelmente vai ser bem desenvolvido na história. Ele tem como guardião dele ali, ou como familiar, né? Mais ou menos, para vocês entenderem mais ou menos como que é, esses personagens que são os animais, no caso do Noi e no caso do personagem do Rangetsu, que é o cachorro, são como se fossem familiares, né? Que é o Ludwig Chevalier. Ele se Ele se autoproclama um samurai. O legal é que o Rangetsu chama ele de Yoko. Esse personagem, o Rangetsu, eu achei bem interessante. Ele tem aquela pinta meio que de descolado, tal. Personagem transador, tal, bem de boa com a vida. A parte interessante é que a princesa é extremamente forte fisicamente, né? Ela senta porrada em praticamente todo mundo. Mas o legal é que o Rangetsu ele é muito foda, tá ligado? Ele é o único personagem que consegue aí dar conta de lutar contra ela. Ele acaba impressionando bastante a princesa, o que faz com que o Yuri fique com muitos ciúmes dela, mas muitos ciúmes dele. Um ponto até interessante quando eu falei do que o Yuri é um personagem com uma personalidade bem mutável. Como eu disse no começo da edição, ele se aparenta um personagem bem realista e despreocupado com a vida. Com o decorrer do andamento da edição aqui, ele vai se mostrando um cara, todas as neuras e todos os problemas psicológicos que ele tem devido à morte do pai e o desaparecimento da mãe, né? E o avô dele ser meio louqueta lá e tal. E ele meio que usa a princesa como tábua de salvação pra ele, né? Ele diz que ele sempre foi dependente de alguém, né? As correntes que ele tinha, né? Que é um lance meio psicológico que tem ali com o avô dele, eram algo que prendiam ele. Então ele se vê meio que atrelado ali à princesa, usando isso meio que como uma tábua de salvação, porque ele não consegue se ver sem ter alguém pra mandar nele, vamos dizer assim. É bem engraçado isso, bem interessante até, o ponto que é colocado. Mas que basicamente, assim, de tudo que ocorre nessa primeira edição é bem isso mesmo. Bom, Lucifer Martelo parece ser um mangá, ele tem uma pegada meio de romance, apesar dessas bizarrices, não parece ser um mangá de luta, não. Achei interessante a história, é bacaninha, não é nada que seja tão sensacional, e é um gênero de mangá, assim, que dificilmente eu leria. Acabei chegando a ler pra vocês por pedido do Pedro e fiquei bem interessado mesmo. O título me intrigava um pouco, né? Eu fiquei bem curioso para saber qual é que era do Lucifer e o Martelo. Ele segue assim mais ou menos a linha daqueles mangás meio sem noção, tal, com uma pegada meio que de romance, né? Pra quem curte, é legal, é bacana. Sobre o mangá mesmo, físico. Ele está custando um preço de R$13,90, lançado aqui pela JBC. A JBC é sempre competente nos mangás que ela lança, né? Aquela capa mais durinha e tal. Ele vem com algumas páginas coloridas, mais especificamente 4 páginas de quadrinho coloridos e as 2 primeiras ali com uma ilustração e com um prefácio ali e uma mensagenzinha do autor. Bem interessante, uma mensagem legal porque é uma mensagem do autor mesmo para os leitores brasileiros. Essa parte que eu achei bem bacana mesmo. Sobre o preço, padrão. Eu até, se você for considerar teoricamente barato, porque ele é um mangá bem cheinho, são mais de 200 páginas ali. Geralmente tem mangás que estão saindo com um preço muito mais caro, que vem com um menor número de páginas, se a gente for considerar. Mas é isso aí. Basicamente vai encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer ao Pedro a oportunidade de participar do canal dele, né, o AHCTV. Se você gostou do vídeo, dá um joinha maroto. Não tá no canal do Pedro, se inscreve aqui no HCTV. Também dá uma conferida no site, a rede Tsusuku e no Crazy Quest. Somos todos grandes parceiros aqui, unidos por uma causa, por uma só voz. E também dá uma conferida no meu canal, lá, o canal do Caveira Vlogger, né? Também tem bastante conteúdo de animes, mangás, filmes e séries para vocês se divertirem e ficarem felizes e contentes, certo?
Ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau.